aproveitarem a aula. Muito bem. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu comentei na sala essa semana que o tema da nossa aula de hoje é o corpo em movimento, né? Poderia ter colocado asanas, mas asanas nem todo mundo sabe o que é, não entende o conceito e acha que são só posturas. Então, o tema da aula de hoje é justamente falar como o nosso corpo responde a todos esses movimentos, né? O que acontece, principalmente com o processo de aprendizagem. E se a gente for nos organizar mentalmente, a gente vai perceber que a gente tem ali, na organização das nossas aulas, né? A gente tem ali o estado de Pratyahara, os três sentidos, tem as respirações, os pranayamas, e aí no terceiro momento a gente já vai ter ali os asanas, que são as posturas físicas, né? Então, estou seguindo meio que essa ordem para vocês entenderem como funciona o fluxo das aulas e identificando algumas coisas no decorrer do desenvolvimento de vocês nas aulas. Então, os asanas, eu costumo dizer que é um motivo, né, pelo que um dos motivos principais que as pessoas procuram yoga. Primeiro são os asanas, depois a respiração. Hoje está até um pouco mais assim essa questão da respiração por conta de processos mentais de ansiedade, de depressão, de estresse, mas os asanas ainda ganham um pouco no sentido de que eles tem até uma frase de Pedro Kuftner que ele fala assim, os asanas, o falso espelho do yoga, né? Porque a pessoa só vê a imagem, aquele corpo, na maioria das vezes magro, jovem, se esticando, e aí você visualmente, quando vê aquilo, você identifica yoga para pessoas magras, yogas para pessoas jovens, yoga para uma pessoa que consiga se esticar, e na verdade não é nada disso. Né? As imagens que a gente vê tá mais próxima do contorcionismo, do exibicionismo, até do próprio sentido da coisa do asana, do movimento do corpo, da expressão do corpo. E aí eu trouxe essa coisa de falar sobre os asanas hoje. Uma outra abordagem que eu poderia ter feito na aula, que eu sempre escrevo um texto antes, né, quando eu estou preparando as aulas, era ter falado sobre as estruturas emocionais do corpo com os asanas. Mas eu acho que essa introdução, falando de corpo, eu acho mais interessante. E depois, em uma próxima aula, a gente aborda essa coisa das emoções e das posturas do corpo, que aí vocês conseguem somar mais informações. Eu vou começar abrindo aqui os slides. Quem quiser fazer perguntas da aula passada, pode colocar no chat. Então, vocês já sabem como é que funciona essa coisa do chat. Se não quiser colocar aqui, pode fazer anotações e colocar no YouTube, quando eu boto o vídeo lá, né? Vocês podem ir lá e escrever o que quiser. Ou se gostou, ou se não gostou, o que faltou, sugestões ou perguntas mesmo, porque fica mais fácil para eu responder. Eu respondo por ali mesmo e dá um movimento para minha rede. Inclusive, é uma coisa que eu queria pedir a vocês, essa coisa do compartilhar, para poder a gente conseguir ter mesmo essa coisa de movimentar as redes, né? No sentido de difundir esse tipo de conhecimento. Porque movimentos de yoga, asanas, aulas de yoga gratuita, né? Ali tem muito, mas eu acho que o conhecimento pelo conhecimento, a parte teórica, é muito pobre ainda. E aí eu acho que dessa forma a gente pode contribuir, até para levar palavras para outras pessoas. Para vocês terem ideia, eu estou nesse ramo há muitos anos e muita gente deixa de praticar yoga porque associa aos asanas. Outros começam a praticar porque associam os asanas. Mas os que deixam de praticar, por falta do entendimento de que existe toda essa outra parte teórica, que não é tão teórica assim, né? Mas ela precisa ser teórica no primeiro momento para poder realizar no meu corpo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, eu preciso entender aquilo que eu me proponho a conhecer, né, ler, estudar de fato, para poder eu realizar no meu corpo, ou na minha mente, ou na minha respiração. Então, eu consigo sim fazer uma prática de yoga com um mínimo de asanas ou quase nada. E aí vocês já vão ver essa explicação aqui nessa aula. Eu vou começar a compartilhar os slides com vocês aqui.
Pronto. Então, a gente começar a ver o corpo, que eu chamo de corpo em movimento, né? O corpo ele se movimenta o tempo todo. E aí você fala assim: "Ah, mas eu acho, olha isso. Se eu perguntar, você sabe andar?" Todo mundo vai responder que sim. Levanta e anda. É um movimento autômato do nosso corpo. Mas aí eu pergunto assim: "Você sabe andar com elegância?" Aí você começa a dar aquela risadinha. Aí a gente já começa a mudar um pouco esse conteúdo, a visão, né? Você sabe andar com leveza? Você sabe andar muito rápido ou muito devagar? Então, na hora que a gente coloca esses outros pontos de vista, a pessoa ela entende que o que ela acha que sabia a vida toda toma um outro contexto. E assim, o corpo em movimento no yoga é chamado de asanas, né? Que são aquelas posturas que a gente faz. De acordo com o Yoga Sutra é a principal literatura do yoga, né? Foi escrito pelo organizador, se assim eu posso dizer, do yoga, que é chamado de Patanjali. Patanjali, isso tem cerca de 2, 3 mil anos atrás, e ele codificou o yoga como ele é conhecido hoje, essa organização, né? Que a gente tem de 8 partes. Então, lá no Yoga Sutra, que é a literatura, uma das mais antigas, mas não é a mais antiga, o Yoga Sutra ele está dentro dos Vedas, que é a literatura sagrada do povo indiano. Então, lá você encontra hoje livros do Yoga Sutra bem pequenininho, resumido, facilitado, que dá para você ter um vislumbre do que seria o yoga propriamente dito ali, de uma forma mais complexa, mesmo ele sendo mais simples, ainda não é tão simples para quem nunca teve acesso a esse tipo de leitura, mas vale a pena, tá? Então, o Yoga Sutra lá, Patanjali fala que asana é postura física confortável e estável. E aí, vocês que fazem yoga comigo já sabem que as posturas nem sempre são confortáveis e nem sempre são estáveis, mas ela é sempre física, ela tem sempre o acesso ao corpo físico. Ela não existe você chegar numa prática de yoga e aquele asana já é perfeito. Todos os asanas vão ser fáceis, confortáveis e estáveis. Não, gente. Se tiver fácil, confortável, demais, não exigir de você em algum nível, ele não vai te modificar. Ele não vai te gerar diferença. É como se a gente estivesse passando por uma pequena transformação quando a gente entra em movimento. Eu me coloco num asana, numa postura, e eu não preciso fazer perfeita, como está na foto, como a Pro faz, não. Eu vou tentar entrar naquela posição e ali eu vou me colocar dentro da posição. E aqui na aula de hoje vocês vão entender o que deveria estar acontecendo com as suas mentes nessa hora. E o segredo está aí. Não é quem faz melhor que quem, não é quem é mais flexível que quem. Se você não for flexível, pouco importa. Se você não for forte, também pouco importa. Se você não tiver equilíbrio, menos ainda. Então, nada disso tem a ver com yoga, são apenas valências do corpo físico, em que a gente vai treinar, né? Então, cada prática que a gente faz, a gente treina os asanas e o corpo aprende. E essa forma de aprendizado do corpo é uma outra coisa que a gente vai ver também, como ele aprende e como ele responde. Então, existe mais de 2 mil asanas sendo contemplados nas escrituras do Hatha Yoga, entre 32 e 84 posturas no geral, né? Então, assim, a gente tem o Yoga Sutra de Patanjali, que é a principal escrito sobre yoga. A gente tem vários outros livros de Tantra Yoga que são tão antigos quanto, datando até de 5 mil anos antes de Cristo. E a gente tem o Hatha Yoga, que foi escrito na Idade Média. Ou seja, o Hatha Yoga, ele é a mais jovem de todas essas formações de yoga que a gente tem aí. Formações que eu falo não é formação de curso, não. É formação e estrutura de escrita. Então, relativamente, o Hatha Yoga, ele é um pouco mais jovem. Ele é um resumo do resumo, só para vocês entenderem. E aí, mas é o mais famoso, porque foi o que ganhou mais acesso, mais pessoas alcançaram. O Hatha Yoga ele fala muito sobre o físico, o corpo físico, mas não do corpo físico como eu olhar só para o corpo físico, mas do corpo físico como meio para evolução, assim como eu falei lá no início da nossa aula. Então, o que caracteriza os asanas? Para ser asana, basta eu fazer uma postura. Vou dar exemplo para vocês. Se vocês procurarem sobre calistenia no YouTube,
no Google, vocês vão ver várias posturas que parecem muito com yoga. E, na verdade, muitas delas são posturas que foram copiadas do yoga, mas não são asanas. Por que não são asanas? Você fazer a postura só pela força, só pelo desenvolvimento do corpo físico. Ah, não, quero ficar mais forte, eu quero conseguir, eu quero ganhar de fulano. Eu quero fazer mais que sei lá quem. Então, nesse contexto, nunca vai ser asana, sempre vai ser uma atividade física qualquer. E é uma outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Hoje, com essa coisa da rede social, a gente tem muito, por exemplo, no Instagram, pessoas que colocam ali o título Yoga, Yoga não sei das quantas, e a pessoa fazendo coisas absurdas. E aí, quando você vai pesquisar o Instagram da pessoa, a pessoa era um ginasta, é uma atleta de alguma outra coisa que não tem nada a ver com yoga, mas que consegue fazer aquilo ali. E por que que a galera está colocando esses títulos? Porque ele está vendável. É mais acessado quando você coloca em redes sociais determinados títulos. E isso é um pouco perigoso, porque aí você vai pegar ali uma modelo que foi ginasta, campeã de ginástica olímpica até os 20 anos, e ali aos 30 ela está fazendo coisas absurdas com o corpo, e você olha aquilo e vai dizer: eu não sou capaz de fazer isso. Claro, você não foi atleta, não cresceu desde criança fazendo aquilo com o intuito de cultivar o corpo. Então, vocês entendem que na modernidade, o yoga, o movimento, os asanas, eles estão tomando um contexto que chega a ser um pouco até perigoso para quem quer ter acesso ao yoga. Porque se você quer ter acesso ao yoga, em algum momento você vai ter que gerar algum movimento no seu corpo, tá? O mínimo que seja. Então, para ser yoga, né, ele precisa existir a posição conectada com a respiração. E aí, além disso, você precisa ter uma atitude interna, você precisa localizar a sua mente, aonde sua mente está naquela hora. E acho que esse é o ponto aonde eu quero chegar. Dificuldades. É, a dificuldade acontece nas posturas, mas você já está entendendo que não importa se você vai fazer bem ou não. O importante é você estar ali e saber aonde sua mente está nesse momento. É, esse slide, essa frase foi da outra aula, tá? E aí eu trouxe para cá para a gente reforçar esse pensamento. A nossa mente, ela não para, ela pula de um pensamento a outro desesperadamente. Quando isso está em excesso, gera um acúmulo de emoções que não tão boas. Entramos num quadro de ansiedade até sofrimento sobre o que está por vir, sobre o futuro. O outro movimento da nossa mente está ambientado em eventos do passado. Puxamos constantemente os mesmos sentimentos que tivemos naquele momento. Então, sentir, respirar. Aonde está a sua mente? Na aula passada, a gente aprendeu que nossa mente fica no passado ou ela vai para o futuro. Na hora que eu estou praticando os asanas, eu forço, puxo a minha mente para o agora em algum momento, mas aí existe uma outra complicação. Eu puxei a minha mente para agora e eu estou o tempo todo me julgando. Não estou fazendo certo. Não sou tão flexível quanto fulano que está na minha frente. Não sou tão forte quanto o cicrano. E aí você se pega prestando atenção em todo o seu entorno e esquecendo de prestar atenção em você. E em prática de asanas é você com você mesmo. Inclusive o costume que algumas pessoas têm de corrigir o colega é totalmente errado, gente. Se você corrige o colega, você tira ele do processo de aprendizado, né? Você sai do seu processo, tira o colega do processo dele, nem você nem ele. Segundo, você entra numa aula, você tem que se entregar ao professor. Você não pode ficar ali querendo competir com o professor na sala, querendo ensinar no lugar do professor. São comportamentos que a gente não deve ter em lugar nenhum, inclusive, não é só em sala de aula de yoga, não, né? Você tira a atenção do que realmente, de fato, você perde a experiência de vivenciar aquela aula, aquele momento. Então, eu chamo isso de corpo presente. Essa é a nossa terceira aula. Acredito que você já tenha entendido que, em se tratando de yoga, preciso estar presente. Meu corpo precisa estar presente. Então, não dá para eu entrar e apenas me jogar na sala, me jogar de qualquer jeito, sentar e ficar ali, né? De qualquer jeito. Eu tenho que realmente me conectar com o meu corpo, me conectar com as posturas, estar sempre observando a minha respiração. E aí a gente vai para um lugar até de auto-isolamento. Você começa a perceber que você está ali
percebendo que o seu corpo está só, que você está só e que o outro não vai te tirar a atenção, né? Ah, uma coisa interessante também é que quando a gente tem uma sala assim um pouco apertada, as pessoas ficam muito preocupadas se o outro vai encostar, sabe? Se vai pegar, se vai não sei o quê. Então você vai perdendo um pouco essa experiência. Essa coisa de estar conectado com você força você a prestar atenção em você, a prestar atenção na sua respiração. Então, essa imagem que eu coloquei bem dessa forma, que é fazer prática de asanas, é como se você tivesse se não abrindo para fora, mas entrando, trazendo tudo para dentro. Todas as suas experiências, todas as suas sensorialidade, prestando atenção no que o seu corpo está experienciando naquela hora. Então, a primeira coisa que a gente acessa, né? Vamos fazer uma imagem mental aqui. A gente tem ali a primeira parte da aula, que é o estado de abstração de sentidos. Se nessa primeira parte, que foi a primeira aula que a gente falou sobre o silêncio, você realmente conseguir abstrair os sentidos, para poder você abstrair, você vai ter que percebê-los. Concordam? Eu tenho que perceber para poder abstrair. Eu tenho que perceber que estou ouvindo para poder tentar abstrair. Eu tenho que perceber que estou sentindo, por exemplo, eu sento e senti que ali meu cóccix, né, meu quadril, ele ficou desconfortável. E aí eu tenho que perceber que ele está desconfortável para eu tirar o meu pensamento do desconforto e direcionar para minha respiração, e direcionar para um alinhamento melhor do corpo. E aí vocês percebem que uma experiência que eu já fiz de estar com dor na lombar sentada ali com as pernas cruzadas. E aí eu percebi, peraí, eu tô torta. Minha coluna, a parte de baixo, né, do quadril, ele entra. Aí eu, então tenho que, peraí, deixa eu puxar. Eu ia puxando minha coluna para cima bem devagar, ó, só sentindo o que acontecia com a base da minha coluna, do meu corpo. Aí eu comecei a perceber que na hora que eu me alinhava, a dor diminuía. Então, o que é que meu cérebro copia quando ele presta atenção nisso? Ah, então vamos ficar aqui, que aqui tá bom. E aí eu ia me alinhando, me alinhando, me alinhando e achava um ponto de conforto. Então, a asana trata-se disso. Eu preciso de um tempo para achar esse ponto de conforto. Às vezes, por exemplo, no Vinyasa Yoga, que é o método que eu uso, você precisa estar ali com mais movimentos. Por quê? Porque o público também pede um pouco disso. Dependendo do público que você acessa, se você faz uma aula muito parada, eles perdem a experiência e começam a prestar atenção em tudo, menos no que devia prestar atenção. Então, quando a gente trabalha com turmas menores, que tem esse propósito de ouvir uma teoria como vocês estão fazendo aqui, a gente consegue gerar essa experiência nas pessoas. E aí eu deixo para vocês aqui esse exercício. Tentem fazer uma asana que vocês têm alguma dificuldade. Asana de fácil manutenção, por exemplo. Eu tenho dificuldade em ficar sentada com a perna cruzada. Se for uma asana muito difícil, você, por exemplo, um Kakasana, vocês não vão sentir nada, porque primeiro vocês não vão conseguir manter por muito tempo. Então a gente tem que botar as pernas no chão e pensar numa coisa mais simples. Fechar o olho e começar a perceber o que o seu corpo está sentindo. E ali identificando como está minha cabeça, como está meu rosto, como está meu pescoço. Olhar parte por parte do seu corpo. É um exercício que eu deixo para vocês. Deitados ou só sentado no sofá, assim, paradinho, ó. Começa a perceber isso. Não precisa só estar em asana, mas em qualquer postura que você fique parado, prestando atenção em você. Então, assim, quando a gente está fazendo asanas, né, movimentos com o corpo no geral, a gente está acessando o nosso sistema sensorial. E aí eu trouxe um textinho aqui para vocês, né, sobre ele. Na aula de primeira aula, a gente falou sobre esse sistema sensorial, né, o estado de Pratyahara, que era eu acesso os sentidos, né, que é ó, a visão, a audição, o olfato, a pele, o tato, né, todos esses contextos. E o sistema sensorial, ele trata-se disso, né? É um conjunto de órgãos dotados de receptores com os quais o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do seu próprio corpo. Então, assim, quando você entra na sensibilidade, na sensorialidade, você não está só captando o que está acontecendo com você, mas como você também fica ali o tempo todo prestando atenção no outro. Então, lembra estado de Pratyahara. Esquece o outro e volta para você.
Esses estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central processa as informações, traduzindo-as em sensações e gerando resposta. Então, exemplo, a tudo que você se liga, a tudo que você presta muita atenção, você coloca a sua energia e perde energia de investir em outra coisa. Vamos visualizar que a gente está ali na nossa sala de aula na academia, que não é silenciosa, por sinal, mas ela se torna silenciosa de acordo com o seu mergulho na prática. Vocês concordam? Então, se você sentar ali, fechar o olho e começar a prestar atenção no que está acontecendo, olha o que eu vou falar, na recepção você vai conseguir perceber, ouvir, bem baixinho, mas vai. Som, não sei o que, vai começar a identificar vozes, pessoas. Mas se você simplesmente escolher inibir isso e começar a prestar atenção em você, vai chegar um momento que você não vai nem escutar mais o que está acontecendo ali e nem ver. Então, no momento também que eu me desobrigo de olhar o que o outro está fazendo, eu começo a ter toda a energia de percepção para dentro de mim, para dentro do meu corpo físico. Em humanos, os principais órgãos do sistema sensorial são a pele, língua, nariz, ouvido e olhos. Esses órgãos captam estímulos físicos ou químicos e os transformam em impulsos elétricos que são transmitidos ao sistema nervoso central. Então, o que eu olho influencia o meu comportamento, o que eu sinto de cheiro influencia o meu comportamento, o que eu escuto influencia o meu comportamento. Vou dar o que eu sinto de gosto também. Exemplo, se você pegar limão e colocar na língua, se for a sua primeira experiência com limão, qual é a primeira reação da gente? Contrair o rosto, né? Contrai, ai que azedo. Então, você vê que a partir da sensação eh, do paladar, eu consigo enviar uma mensagem para todo o meu corpo se contorcer com aquilo ali. Se um peso cai no seu pé, automaticamente você pula, é como se aquela dor tivesse no corpo todo, mas ela só está naquele lugarzinho ali do pé. E aí a gente leva um tempo até o corpo e o cérebro entender que não está no corpo todo, só está em um pedaço do corpo. E aí, de acordo com as experiências que cada pessoa teve na vida, ela vai ter respostas diferentes, né? Tem pessoas que vão gritar, outros vão xingar, outros não vão ter reação nenhuma, vão, tá, machuquei o dedo. Então, de acordo com as experiências que fomos tendo, com as informações que a gente pegou também, por exemplo, se você cresceu vendo seu pai ou sua mãe xingando por qualquer coisa, para você vai ser uma coisa natural e não errada. Vocês concordam? Tomei uma topada, xinguei. Caiu alguma coisa, xinguei. Vai ser uma coisa natural. Então, em parte, a gente não tem muita culpa das coisas que a gente acessa no nosso crescimento, mas depois de adulto, que a gente começa a ter esses conhecimentos, né, trabalhados, a gente tem como movimentar e mudar, e sair da coisa do ser produto do meio, né? Eu foco no meu processo, mas alguns asanas me fazem me perguntar se o desconforto é natural. Se um dia vai ser mais confortável fazer aquela determinado asana. Asana é uma palavra masculina. Para a gente que é brasileiro, quando termina em A, parece que é feminino, mas no sânscrito é um pouquinho diferente. O que acontece é o seguinte: existem 84 a 100 asanas, né, nas escrituras mais antigas, porém existem mais de 2.000 que foram escritos e desenhados e feitos ao longo dos séculos. Me diga uma coisa, vocês vão conseguir. Eu acho que não existe ser humano capaz de fazer os 2.000, acreditem se quiser. Eu falo que cada pessoa tem um conjunto de asanas que ela vai conseguir fazer. Ninguém é obrigado a saber fazer todos. Inclusive, os próprios professores de yoga não são obrigados a saber fazer todos. O professor, ele tem que saber ensinar, conduzir, dizer como o aluno vai chegar ali. Mas a fazer é outra história, porque depende, inclusive, de um contexto do próprio corpo, do biotipo da pessoa. Então, Lourdes, não se apegue a essa questão de não conseguir uma coisa ou outra, porque faz parte do processo. Alguns você vai conseguir, outros não. E também tem aquela coisa, você só treina ali, você quer realmente investir em só aprender asanas. Assim, a prática do yoga ela é muito filosofada, você tem que filosofar sobre tudo. Realmente eu só quero isso, isso me incomoda a ponto de eu querer investir tanto nisso? Asanas? Não, se é um conjunto.
e isso não te incomodar, você já entende que você já está no seu caminho, no seu processo. Bom, e aí eu trouxe aqui, ó, os processos de aprendizagem. Deixa eu só pegar minha pesquinha aqui. Bom, cada pessoa, ela tem uma forma de aprendizagem, né? Howard é um cara que eu vou deixar aqui para vocês, Howard, eu acho que é assim que fala o nome. Ele escreveu um livro, na verdade, desde os anos 90 para cá, ele vem escrevendo sobre inteligências múltiplas, sobre formas de aprendizado. Então, aquela história de dizer assim, ah, eu não aprendi determinada coisa, eu sou burro, não existe. Porque cada pessoa tem algo para que é como se ela nascesse para ser direcionado para uma coisa. Um exemplo, tem pessoas que não conseguem ler um livro porque não tem paciência, não tem foco, não gosta. E esse não gostar pode vir de uma experiência da infância negativa ou do processo de aprendizado, ou pode vir realmente de uma falta de interesse cognitivo, ela não tem interesse. O cérebro dela não entende essa informação. Mas essa mesma pessoa vai ser um gênio na matemática. Dá para entender isso, gente? Tem pessoas que são muito boas com números e não vai ser boa em escrever. Se mandar escrever uma redação, vai ser uma negação. Outras pessoas vão ser muito boas desenhando e não vão ser boas com números. Outras pessoas filosofam e não vão ser boas com coisas práticas, como fazer esforço físico. Aquilo para elas não vai ter graça. Então, não é que ninguém seja maior, melhor, não. São tipos de inteligências diferentes. E aí eu sempre trago isso para o ensinamento, a didática do ensinamento dos alunos, e quando eu ensino, né, o pessoal no curso. Eu preciso entender que eu tenho que tentar acessar pelo menos 4 níveis de entendimento e aprendizagem de uma turma. Quando eu atendo um aluno só é fácil, mas atender uma turma grande é outros 500. Então, eu tenho que ter vários níveis ali de informação e encontrar a melhor forma de guiar naquele conteúdo dentro daquela turma. Então, a gente vai ter pessoas que são visuais, outras que são auditivas, outras que se escrevem e leem, só aprende assim, e outros que precisam da prática, ou da prática ou do toque. No caso dos asanas, seria o toque, né? Vamos lá. Vocês conseguem, por exemplo, eu estou dando aula e você tem que ver o movimento para poder fazer, mesmo tendo feito 10 vezes. Ou você basta escutar que já é o suficiente para você saber o que vai fazer. Ou você precisa ali dar uma paradinha e escrever. Eu sou a pessoa que escrevo e leio e eu aprendo mais assim. Ou você ainda, mesmo tentando, precisa que o professor vá ali e toque em você para você conseguir desenvolver melhor. E em qual desses 4 aí vocês conseguem se encaixar? Podem escrever, tá? Quero saber de vocês aí. Eu acho que aqui é Rita botou ouvindo, Ricardo ouvir, auditivo e visual, Inálvaro visual, Lourdes ouvindo, Carla visual, escrevendo, praticando. Mas alguém quer escrever? Bom, então, gente, identificando como você aprende, fica mais fácil também. E Lula depende muito do que eu esteja aprendendo, movimentando. Entendi. Sim, também existe essa diferenciação de acordo com o que a gente vai aprender, né? Eu até botei essa informação aqui embaixo, ó. Essas informações são referentes ao movimento. Então, eu estou falando aqui de movimento, podendo ter outras abordagens quando se trata de outras situações. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ali aprender uma nova língua. Tem gente que não adianta, não vai, mesmo que ela seja uma pessoa que escreve e lê, ela precisa ouvir muito até aprender.
Só escrever e ler para ela não vai ser suficiente. Então, o nível de aprendizagem para ela, para uma nova língua, vai ser um. Mas se tratando de movimento, a gente consegue identificar aqui, captar como é que eu aprendo e beleza. Se isso para você, por exemplo, eu aprendo quando eu vejo. E aí eu lanço aqui um desafio para vocês. Se você só aprende quando olha, que tal fechar os olhos e tentar fazer o mesmo movimento só escutando? Quando você começa a trocar as formas de aprendizado que você tem, tentando explorar outras formas de aprendizado, você força o seu cérebro a criar novas ramificações mentais e neurais de aprendizagem. Então você evolui, literalmente. Eu acho que já falei em alguma aula aqui, o nosso cérebro, processo de envelhecimento no cérebro é morte de neurônio. Eles não ressuscitam. Então a gente vai envelhecendo, os neurônios vão morrendo. E aí vem as doenças da idade, né? Demência, Alzheimer, entre outras coisas. Porém, se eu sou uma pessoa que tem um cérebro sempre ativo, esses neurônios vão morrendo e eu estou ali sempre criando novos neurônios através de novos processos de aprendizagem. Por isso que as pessoas sempre falam que prevenção de Alzheimer é aprender coisas novas, é estar sempre em movimento, e não é só o movimento do corpo físico, da mente principalmente. A nossa mente ela não pode ficar parada, inutilizada, sem ter uma leitura, sem ter um jogo. A gente está sempre precisando movimentar a mente. A natureza da nossa mente é o movimento. Mas o excesso de movimento também gera doença. Então, a gente precisa entender quando eu preciso aprender e vou também entender quando eu preciso parar para fazer a reciclagem, a faxina, a limpeza. Uma outra coisa interessante é que, assim, ó, se tratando de asanas, de movimento, de corpo, a gente tem dois pensamentos. Ou a gente acha que sabe, que já sabe, e aí a gente se joga na posição, ou a gente acha que não sabe nada e fica parado na inércia. Tem os extremos. Ou você acha que sabe, aí o professor mal está fazendo, você já está ali fazendo uma. Eu já aconteceu comigo em sala, de eu olhar para trás e não entender como o aluno chegou naquela conclusão daquele movimento. Então, assim, a ansiedade levou ele a achar que sabe e já se jogar no movimento. Ou ficar só parado olhando. Nenhum dos dois funcionam. A gente precisa, na verdade, ter paciência desse processo de aprendizado, é tentar explorar a audição, a visão, o escrever, o ler se for necessário, o toque se for necessário. Aí nessa hora eu preciso pedir, né? É, eu já falei das experiências que vocês vão ter aqui, falei das ramificações neurais. Interessante aqui que vocês também mudam a forma de perceber a vida. Essa parte é muito legal. Eu estou fazendo ali só uma aula de yoga. Não, você está explorando a sua mente de uma forma que você nunca explorou antes. E talvez explorando o seu corpo de uma forma que você nunca explorou antes. Se você treinar o mesmo asana, a mesma postura física durante um mês, todo dia que você for fazer, você vai ter uma experiência diferente. Se você se propor realmente a perceber, sentir, ficar sentindo, observando como você está e não como o seu ambiente está. Uma outra coisa interessante, que tem até no, quem leu aquele livro, Comer, Rezar e Amar, acho que é o título, e tem um filme também, tem uma parte do livro que é muito engraçada, que ela diz assim, que toda vez que ela ia meditar num lugar lá bonito, num ashram na Índia, que ela não conseguia porque ela estava incomodada com o calor e com os mosquitos. E aí ela disse que em um momento simplesmente resolveu não se incomodar, não prestar mais atenção nisso. E ela disse que nesse momento ela conseguiu, porque sempre vai ter coisas que vai tirar a gente do equilíbrio. Calor, sim, a gente está num lugar quente, vai ter o calor que vai tirar você ali. Ai, meu Deus, tá calor. Gente, todo mundo já sabe que tá calor. Então, a gente tem que aprender a administrar com o nosso cérebro. Beleza, tá calor. O que eu posso fazer com isso? Esfriar mais. Não dá para esfriar. O que eu posso fazer com isso? Reclamar? São duas escolhas que a gente vai ter, entre reclamar ou simplesmente estar ali, administrar esse desconforto e fazer o que você está proposto a fazer. E aí a gente começa a ser pessoas mais leves através desse tipo de atitude, porque a gente não leva só para o tatame, para a sala de prática de yoga, a gente leva isso para a vida.
A gente começa a parar de reclamar de tudo, começar a prestar atenção no momento, no que a gente realmente está proposto a fazer ali. Se você está numa sala de artes marciais e quer, você vai aprender sua luta. Se você está ali, vai para, sei lá, para o cinema assistir um filme, você vai assistir o filme. Então você não vai deixar que outras coisas tirem você do seu foco. Então vocês percebem que os asanas, a respiração, o estado de pratyahara, todo esse conjunto traz para vocês o quê? Um, não é uma predisposição, mas uma introdução do que de fato é uma meditação. Eu vou me introduzindo, o meu corpo todo vai virando a meditação, o meu comportamento todo vai ficando meditativo, vamos ser assim que eu posso dizer. Então, como aprendemos? Se você aprende olhando, é essa parte que eu já falei, tá, gente? Os recursos, a parte do exercício para vocês fazerem. Quando você começa a mudar a sua forma de percepção, você também precisa entender que os órgãos dos sentidos os órgãos do sistema sensorial, né, que eu falei antes, que falamos na aula do silêncio, estão o tempo todo te comunicando o que está acontecendo com o seu corpo. Mas será que você está ouvindo o seu corpo? Exemplo, você está ali, entrou numa aula, nem aula de yoga, tá? Você está em casa. Aí você acorda e diz assim, eu estou com mal-estar. E aí, automaticamente, você pensa, estou no mal-estar, estou doente, estou disso, estou com aquilo, tô com... A gente começa a enlouquecer, surtar. Mas em momento nenhum, raras pessoas param para, peraí, eu vou fechar o olho e vou tentar entender o que é esse mal-estar. Se a gente fizer isso só um pouquinho, a gente vai perceber que às vezes é uma pressão alta. E como é que eu sei que é pressão alta? O batimento cardíaco aumenta. Você tem sudorese. Às vezes é uma pressão muito baixa, você está muito sonolento, mole, não consegue levantar. Às vezes é uma dor de cabeça. Muitas dores de cabeça são causadas por má postura. Vocês sabiam disso? E aí você deita e aí fica quietinho ali antes de tomar a medicação, pronto, passou. E aí, quando a gente começa a perceber, a ouvir o corpo, a gente começa a identificar um problema de saúde antes dele chegar, né? E a ser os nossos próprios senhores, fatores de cura. Não está sempre dependente de outras pessoas para isso. Ou nem enlouquecendo com qualquer informação que chega na nossa mente, né? Entrando num sistema de ansiedade. Quando você percebe isso, de fato está acessando o seu corpo físico de forma consciente, ou seja, você está presente. Estar em presença nesse primeiro momento também é identificar as mensagens que a sua mente traz. Aí é normal você ter lembranças muito esquecidas há muito tempo e ter vontade de chorar, ter insights, etc. Gente, acontece nenhuma, nem duas, nem três vezes. Já aconteceram em aulas minhas, dos alunos entrarem em asanas e chorar, começar a chorar, ter crise de choro. Dos alunos terem uma lembrança ali da infância ou de algum outro momento da vida. E, nossa, eu sinto essa dor por conta daquele dia que aquilo aconteceu. E aí a pessoa levanta, passou essa dor que me acompanha há 10 anos. A partir do momento que o cérebro entende, é como se ele desbloqueia aquela memória. E aí a gente chama isso de sanskaras, né? Coisas que a gente vai acumulando no corpo. No yoga chama de sanskaras. A gente acumula e fica na inconsciência, não percebe o que o nosso cérebro faz conosco. Os asanas é um desses meios de limpar o nosso corpo desses excessos, das inseguranças, das lembranças ruins, ou até rememorar, trazer à lembrança lembranças boas. Por exemplo, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu fazia uma atividade que eu gostava muito. Aí você chega numa prática de yoga e você vê ali uma sequência de asanas que parece muito com aquela atividade. E aí você já não se sente mais tão com tanta idade, você se sente feliz de ainda conseguir aquilo. Então aquilo vai ser uma memória boa que vai te fazer com que o seu coração desperte a alegria interna. Então, assim, as memórias elas vão ter boas, vão ter ruins, mas a problemática aqui é a gente entender como a gente se coloca diante de tudo isso que chega para a gente, diante dessas memórias, diante de tudo, tá? Dos insights, das dores. Por exemplo, vamos supor que você não sabia que tinha um encurtamento na parte interna da coxa, né? E aí você nunca quis fazer nada que melhorasse nem fortalecesse.
Lá numa postura de yoga, você percebe que não consegue, porque o seu corpo não responde ao movimento, começa a tremer, cair, né? Você sente dor, aquela dor que você não consegue nem ficar na posição direito. Então, a partir dessa informação, que só naquele momento você teve, você consegue melhorar o seu padrão de passada, por exemplo, o seu padrão de força em outros exercícios. Vamos supor que a pessoa não consiga fazer agachamento. E aí chega ali no yoga, consegue fazer aquele malasana, né, que é o alongamento, o agachamento total, depois de lá, sei lá, 5 aulas, esteja fazendo bem. E aí aquele agachamento com peso que ela não conseguia fazer a vida toda, ela consegue fazer a partir dali. Então, você faz com que o seu corpo ele se renove fisicamente falando e ele ganhe confiança também, porque o corpo parece uma loucura falar isso, mas a gente precisa ter confiança no nosso corpo. Quem já teve algum problema no corpo físico sabe do que eu estou falando. Exemplo, pessoas que têm problema no joelho. Eu já ouvi isso muitas vezes. Tá andando, o joelho falha, a ponto de cair no chão. Cair mesmo. E assim, eu tenho pessoas próximas a mim que chegavam a cair, de não ter força, começar a andar de muleta, porque aí perde a confiança no corpo, começa a ter medo de tudo. Ter medo de sair de casa, ter medo de sair. A dor na lombar. Eu já ouvi isso de cliente. Eu tenho medo de travar e não conseguir levantar da cama e eu moro só e eu não tenho ninguém para me ajudar. O que é que eu vou fazer se eu travar? Eu não vou conseguir nem ir no banheiro. Então, assim, a gente, quando entende como o nosso corpo funciona, percebe os sinais que ele envia, a gente também consegue curar o nosso corpo através da percepção e, assim, confiar em alguns movimentos, né? Então, por exemplo, se o professor chegou para você e disse, ó, se sua lombar doer, você vai fazer determinada série de exercícios. Se você é uma pessoa, a maioria das pessoas normais, né? Que não tem tanta confiança assim no movimento, ela simplesmente não vai fazer. Ela prefere ir para o hospital tomar uma injeção e melhorar. Mas se é uma pessoa, ali até um ex-praticante de yoga, uma pessoa que já pratica, uma pessoa que tem confiança no professor, ela vai começar também a ter confiança no próprio corpo e entrar na ação. Mesmo com dor, eu vou fazer tal movimento que eu vou melhorar. E melhora, gente. Então a gente deixa de ser essas pessoas que se entregam para hospital o tempo todo, para médico o tempo todo e começa a curar o nosso próprio corpo. Através dessa autopercepção, através da consciência sobre os movimentos. E são coisas muito pequenas, muito delicadas que a gente vai destrinchando ao longo da vida. Dentro do yoga, ao longo dos anos. Então, yoga você não pratica de vez em quando. Para você ser um praticante de yoga, você pratica o resto da vida. Eu falo lá no início da aula, né? Que o yoga é para 24 horas do seu dia. Então, você vai acordar e dormir praticando yoga, porque você está sempre percebendo a sua mente e o seu corpo. E aí eu trago para vocês aqui esse livro como dica de leitura, que é o de Howard Gardner, Inteligências Múltiplas, quem gosta de ler, né? É um livro que não é a leitura, aquela leitura que você senta e lê, não é uma leitura muito fácil, mas é gostosa. É um novo aprendizado, vale a pena. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Pode escrever aí. Então, eu acho que deve ter ficado claro para vocês que, se tratando de yoga, tá, gente? E aí eu vou fazer uma outra observação. Tem duas atividades que elas são estritamente conectadas à meditação, atividades físicas. Alguém quer chutar? Eu vou falar. Yoga, a parte dos asanas, que a gente enxerga como atividade física, ela é 100% conectada à respiração ou à meditação, e artes marciais. Não falo de luta, eu estou falando de artes marciais. Principalmente Tai Chi, Kung Fu, que são artes que dependem realmente de você ter essa conexão com o estado meditativo. Então, tem pessoas da dança também, principalmente das danças clássicas, que relatam esses estados, mas assim é mais raro.
Normalmente são estados que são trabalhados dentro das artes marciais, por exemplo. O yoga, se não tiver essa conexão meditativa, não é yoga. Mas nas artes marciais, principalmente se você fez há mais de 20 anos atrás, você vai ter essa conexão, esse aprendizado dentro delas. É, então, a gente tem dois pontos de vista aqui, né? A gente tem uma asana que a gente pode fazer parado, né? Um único asana por dia. Eu já até falei nas outras aulas que vocês podem escolher um asana e treinar apenas um asana durante o mês. E você tem também os vinyasanas, que são sequências intercaladas. Tem pessoas que elas são mais. Vocês lembram da aula passada que eu falei de humores humanos, que alguns eram mais rajásticos, outros tamásicos, uns mais lentos, outros mais agitados, e tem ali o equilíbrio que é o sáttva. Então, pessoas que têm uma características mais rajas, ela tem uma dificuldade maior, porque a mente é mais agitada, de fazer uma postura única e ficar parado na postura. Então, para as pessoas mais rajásticas, mais aceleradas, eu indico fazer prática de vinyásanas organizados. Aí eu trouxe como exemplo aqui a saudação ao sol, que é uma sequência, né? Uma das mais antigas dentro do yoga. É uma sequência que todas as linhas de yoga praticam, inclusive, que você pode ali aprender e ir destrinchando a saudação ao sol, fazendo as mesmas repetições durante um mês ou mais. E se for uma pessoa mais tamásica, ela também pode estar fazendo essa coisa da saudação ao sol, ou ela pode ficar ali também na postura mais parada, né? Acolhendo um pouco esse lado mais lento dela, mas está parado o corpo, mas percebendo o que está acontecendo com ela. Porque agora, falando de asanas, a gente acolhe o nosso lado rajástico, tamásico, né? Acolhemos o nosso lado. Peraí, eu já sei que eu sou assim. Se eu fizer diferente, eu não vou conseguir. Então, eu acolho a minha aceleração e vou fazendo um vinyasa. E vou meditando nisso aí. Eu acolho a minha lentidão e vou fazendo asanas mais parados. E vou aprendendo nisso aí. Em algum momento, ao longo de anos de prática, ou até de meses, você consegue o estado de equilíbrio, que é você diminuir a velocidade, começar a fazer coisas mais lentas ou coisas mais rápidas, mas tudo na hora que for, não é conveniente, tudo na hora que for pedido. Por exemplo, eu digo assim, saudação ao sol lenta. A pessoa que é agoniada, a gente está na terceira posição, ela já está na última. A pessoa que é lenta, a gente está na terceira posição, ela ainda está na primeira. A pessoa que está dentro do equilíbrio, ela espera com paciência a orientação do professor. E ela vai se moldando ali na hora, acompanhando, usando aquilo como um ritmo. Vocês entendem a diferença? Vocês conseguem se ver dentro disso? Como vocês se enxergam nessa hora da prática? Eu consigo ouvir devagar e eu consigo, às vezes, um estado de equilíbrio mental dentro de uma prática de asanas. E aí eu conheci pessoas agitadas que, quando entram para fazer asanas, se equilibram. Conheci pessoas mais assim lentas que, quando entram, se equilibram. Mas ninguém chega pronto, perfeito. Todo mundo chega com suas inquietações ou ansiedades ou lentidões, né? Mas a gente está ali para trabalhar, condicionar o cérebro a determinada coisa. Um condicionamento positivo, né? Ninguém vai fazer lavagem cerebral. Não é nesse sentido, não. Mas um condicionamento de você quebrar as suas resistências pessoais. Por exemplo, eu tenho resistência toda vez que a pessoa vai fazer uma respiração. Por exemplo, o Hástrika, que é a respiração do sopro rápido, assim, ela engasga. E eu já tive clientes assim, tá? Ah, não quero fazer, não quero, não consigo. Por quê? Porque aquilo tira ela do estado que ela já está ali amarrada há muito tempo e que ela não evolui. Então, quando a gente consegue se propor a fazer coisas que a gente nunca tentou antes, e aí eu vou nos extremos, tá, gente? Ah, eu não sei cozinhar, e aí eu vivo dizendo que eu não sei cozinhar, mas você já tentou? Aí chega um dia em que não tem ninguém para fazer comida e nem tem iFood. Você vai passar fome? Você vai ter que cozinhar, nem que seja uma gororoba. Então, assim, às vezes a necessidade nos obriga a evoluir. Então, o yoga ele diz assim: antes da necessidade, evolua. A gente não está aqui para esperar. Aí tem aquela frase, né, dos espiritualistas que fala assim: ou vai pelo amor, vai pela dor. Vamos pelo amor antes da necessidade,
A gente já se propõe a essa transformação, a quebrar padrões negativos que a gente tinha. Deixa eu ler esses. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença em meditar com pernas cruzadas ou com posição de lótus. Sim, acho que estou sempre atrasada, mas não ligo. Ou no meu ritmo. Ah, não acho, Lourdes, mas tudo bem. Isso é a sua percepção, né? Vamos lá. A questão da meditação que ela está perguntando aqui, né? Existe. Será que é posição de lótus que você fala é um pé em cima do outro aqui, aquela posição tradicional, né? Na verdade, toda postura, e inclusive são chamadas de posturas de meditação, asanas de meditação. E, se eu não me engano, são 5 ou 4, alguma coisa assim, tá, gente? Eu não lembro agora. Não dá para lembrar tudo assim. Esses asanas de meditação são todos os asanas sentados com os pés juntos ou as pernas cruzadas. Todos. Então, não importa se você vai estar em lótus, vai estar em Padmasana, vai estar em Vajrasana, desde que o seu calcanhar esteja conectado com o seu corpo de alguma forma, ou seja, você fecha as portas do corpo energético. Vocês lembram da aula passada que eu falei de prana? Eu ainda falei assim, quando a gente medita no yoga, sempre as pernas devem estar cruzadas, porque o objetivo é manter a energia dentro do seu corpo. Quando a gente, por exemplo, é, é muito, é muito comum várias outras terapias, vários outros tipos de aprendizado hoje utilizar meditação. Você chega num centro de Umbanda hoje, eles vão te ensinar um tipo de meditação, no espírita a mesma coisa, mas qual é a diferença? É que você pode estar em pé, você pode estar sentado. O Zen budismo, se eu não me engano, você medita até andando. Só que a diferença é que essa meditação, sentado de qualquer forma, você está conectado ali com o cérebro, mas não tem uma visão para o corpo energético. Não tem como ter, porque você está desconectado. Quando você fecha no yoga, a gente fala de os mudras, né? Mudras, as portas que se fecham. Você cruza as pernas, ou sela as pernas, os pés, e sela as mãos, aí a gente entra também nas posturas das mãos, você fecha suas portas de saída de energia. Então, você alimenta o corpo através dos pranayamas, mantendo esse fechamento do corpo para que a energia se mantenha dentro do seu corpo. E você ganha vitalidade. E aí, quando chega lá no último estágio de uma aula de yoga completa, é a meditação. No estado de meditação, você vai estar com muita energia dentro do corpo para trabalhar o corpo físico e energético a ponto de você começar um movimento do despertar da Kundalini. Porque o objetivo do yoga é encontrar essa coisa do samadhi, expansão de consciência. E a expansão de consciência a gente consegue de fato quando a gente tem o despertar da Kundalini. Que não é eu vou no retiro do final de semana e despertei a Kundalini. Gente, isso não existe. Nem eu tomei o ayahuasca e despertei a Kundalini. Também não. Existe um movimento de fortalecimento do corpo energético. E aí eu vou usar essa coisa de como musculação para o corpo energético. Ele precisa ganhar força, força de impulso elétrico mesmo dentro do nosso corpo energético, a ponto dessa energia subir, e isso é uma sensação física. Apesar de ser energético, essa é uma sensação que você sente no corpo tremer, o corpo físico, aquela energia subir. E você realmente tem uma clareza mental e não vai ser mais a mesma pessoa que era antes. Você não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, porque muita coisa que fazia antes perde o sentido. Por exemplo, vou extrapolar. Se você era uma pessoa fumante e por acaso você conseguiu despertar com Kundalini, você não vai conseguir voltar a fumar. Não consegue. Porque você, na sua expansão de consciência, o seu cérebro, o seu corpo energético entende que aquilo não faz sentido mais para vocês. Então, claro que no processo de despertar com Kundalini, a pessoa não vai estar mais nem fumando. Só para vocês entenderem, ela não consegue mais, isso não faz mais sentido. Mas só para vocês entenderem o nível de transformação. Se aquele trauma que eu tive na infância, até hoje eu tinha aquele pensamento obsessivo sobre aquilo, depois de um despertar da Kundalini, aquilo vai embora. Aquilo que moldava a minha vida numa tristeza, numa autoculpa, autopunição, aquilo vai embora. Mas tudo é uma permissão de eu querer essa transformação também. Porque para eu chegar na despertar da Kundalini é um caminho longo. E é um caminho que vocês estão percebendo, né?
trabalho da mente, aquietamento, percepção, respiração. É, como eu costumo dizer para as pessoas, é a minha cachaça, não tem como não viver nisso. Porque é uma coisa que eu realmente sei que funciona, e a gente está encarnado, a gente está exposto os altos e baixos da vida, ninguém está livre disso, mas a diferença é como eu vou lidar, como o meu cérebro, como o meu corpo, como a minha mente vai lidar com os problemas. Eu vou passar o resto da vida reclamando sobre eles, ou eu vou respirar e dizer, ufa, tem um problema, choro, o que é que eu faço para resolver agora? Isso não vai moldar o resto da minha vida. Esse problema não vai me fazer mais de vítima. Então, o yoga, ele traz você para essas clarezas cada vez mais rápido. Ele não te deixa demorar naqueles lugares de tristeza, não te deixa demorar nos lugares de depressão, não te deixa cobrar do outro coisas que o outro não te deve. Então, é esse caminho. Eu sempre falo para as pessoas que o caminho do yoga verdadeiro é um caminho que a proposta interna é muito maior do que a gente vê. Não é só, se eu tiver, por exemplo, aqui, gente, 20 alunos num curso de yoga, esses 20 alunos no curso de yoga não estão me dizendo que eles estão comprometidos, não, só estão me dizendo que eles pagaram para estar ali. Vocês entendem? O que vai me dizer se esses alunos estão comprometidos é o que eles fazem com aquilo depois que passa o curso, com as perguntas que eles me fazem, que aí eu sei que a pessoa está num processo real de aprendizagem. E não tem como você, por exemplo, eu passo um exercício, né? Eu chego para um grupo e digo assim, gente, vamos nos propor essa semana toda, vamos fazer o exercício de limpeza intestinal, em que a gente, olha o que eu vou falar, só vai comer fruta durante a semana. Vamos colocar num quadro que todo mundo é saudável e pode fazer isso durante a semana. Quem realmente fez, se todos os 10 fizerem, lá no final de semana vai chegar e vai me dar o feedback. Eu me senti assim, assado, meus pensamentos, meu intestino, vou ter feedback. Aquela pessoa que não se propõe a fazer, ela nunca vai ter experiências. Então, ela não vai ter essas transformações. Então, mesmo não estando dentro de um curso de formação em yoga, mesmo estando ali dentro da academia, eu sempre deixo pequenos, eu falo assim, pequenas migalhas de pão. Quem for esperto vai chegar ali, vai pegar aquela migalha e se trabalhar. E toda semana é uma coisa que eu deixo. E você vai levando e vai se trabalhando. Quando depois de um tempo, você vai perceber o quanto as coisas foram mudando. Porque quem muda não é o mundo, gente. É clichê até isso, mas quem muda somos nós. Só que para a gente mudar, a gente tem que querer, né? Deixa eu ler aqui de novo esses lótus, ou meia lótus, sola do pé voltado para cima. Também sou lento e Nálvaro, eu sou fumante, depois de suas aulas eu diminui bastante. Ótimo, essa Carla. Quem mais? Ótimo, gente. Então, a gente também pode encarar, voltando ao movimento, né? O movimento é meditação. E quando sua mente está 100% presente, aí não é qualquer movimento, é um movimento em que eu estou 100% presente. Num movimento coordenado com a respiração, você consegue localizar a sua consciência. E isso é chamado de estado de yoga. Estado de yoga não é só ali sentar com a perna cruzada, botar a mão em Dhyana Mudra e ficar de olho fechado. A pessoa pode estar todo nesse estereótipo e estar ali pensando nas compras de supermercado que vai fazer, ou descansando os olhos. É sério, gente, eu tô falando assim porque o ser humano, ele faz essas coisas e se engana. Eu vou sentar aqui nessa posição e acha que está meditando. O fato de sentar na posição não quer dizer muita coisa. A gente tem que ter o coração envolvido naquilo ali. Bom, eu estou sugerindo uma prática para vocês. Essa prática, eu vou mandar esse PDF para vocês, o PDF dessa imagem aqui, com a descrição desse exercício, porque não precisa fazer agora, não sei qual a condição de vocês aí de ambiente. É preciso que esteja num ambiente muito tranquilo. Quem quiser fazer depois que eu fechar a aula aqui, pode fazer e pode me mandar feedback. Fiquem à vontade. Então, qual é a minha proposta? Para vocês ganharem percepção no movimento. Sinto-me bem sendo lento, me deixa focado e esperto.
Álvaro, cada um tem um movimento, né? De repente é como seu cérebro, seu estado de equilíbrio, seu estado de sátiva é esse. Talvez se você se acelerar demais, você não consiga. Agora, você se vê lento. Eu de fora não te vejo lento. É a mesma coisa de Lourdes falar aqui que ela é lenta. Não vejo isso. E olha que eu já vi pessoas mais lentas, já vi pessoas mais aceleradas. Eu já dei exemplo dessa coisa da saudação ao sol, né? De eu começar ali, tá na terceira postura e ter alguém já no final. E a pessoa para e fica assim, ó, cruza os braços e espera todo mundo terminar. Ou seja, ela não tá ali, não tá presente. Vocês conseguem perceber isso? Não está envolvido no fluxo da respiração com o que está escutando, não conecta. A escuta com o que acha que sabe é uma doida, é uma loucura. Às vezes você pede para fazer 10 respirações no seu tempo, eu só consigo fazer 5. É porque ali na academia a gente tem uma outra coisa, tempo. Eu tenho 5 minutos para exercícios respiratórios. A aula não parece, mas é toda cronometrada. Eu estou sempre olhando o relógio. É coisa de academia, mas quando a gente aprende a dar aula, meio que a gente cronometra também algumas coisas. Então, se eu tenho estúdio de yoga, é diferente. Eu posso sentir os alunos e deixar eles ali no ritmo deles. Mas num lugar que eu tenho tempo ali apertado, eu já não tenho muito como fazer isso. Não, tá ótimo com seus 5, desde que seja no ritmo bom. Eu finjo que fiz 10, é ótimo. Vamos aqui, gente, para a prática de vocês. Então, a minha sugestão é que vocês escolham uma postura. Gente, pelo amor de Deus, não é um cacaça, nem uma prancha, não. Uma coisa que dê para ficar um tempo sentindo, tá? Então, escolha uma postura, né? Entre na postura, que quando eu falo entrar na postura, é tá calmo, tranquilo, respirar, sentir, alinhar o corpo, imaginando que tem aquele fio puxando você para o alinhamento, sentindo, percebendo os desconfortos do corpo, a comunicação do seu corpo com você. Faça essa leitura aí. Como meu corpo está se comunicando comigo agora? Como está meu maxilar? Como é que está meu pescoço, meu peitoral, minhas costas, ombros? Como meu corpo está se comunicando comigo, desde a cabeça até os pés? Se eu estou com tensão em cima da cabeça, atrás do pescoço, se eu estou ali sentindo dor na lombar, no glúteo direito ou esquerdo, se o meu pé está incomodando ou não, se as minhas mãos estão relaxadas ou não, e é muito comum as pessoas ficarem com as mãos tensas e os braços. Relaxa. Os braços é a nossa conexão com a força e o poder. Então é normal a gente gerar muita tensão nessas regiões. Se colocar na postura é diferente de se jogar na postura. Eu me jogo na postura quando eu entro e fico ali, a meu cérebro, qual a próxima, qual a próxima? A gente sabe que agora não tem próxima, é só isso. E dentro disso aí, vocês vão cultivar, esmiuçar, tentar entender o que vocês estão sentindo. Sinta a postura, olhe para cada parte do seu corpo, localize a sua consciência. Então, como é que a gente vai localizar a consciência? Diante de tudo que eu falei, mas eu quero que vocês agora, de olhos fechados, direcione a sua mente para o seu pé esquerdo e se concentre no seu pé esquerdo. Agora direcione sua mente para o seu abdômen. Direcione a sua mente para o seu maxilar. Sinta como essa postura conversa com você. Foi difícil? Não foi? Começar a pensar nas partes do meu corpo se tornou trabalhoso. Então você vê que fazer uma postura de yoga, mesmo simples na aparência, ela não vai ser tão simples assim.
Agora tente transcender as dores e desconfortos e use a mente imaginética, ou seja, aquela mente que imagina e cria, visualizando um círculo dourado na parte do seu corpo que mais está te incomodando. E respire nessa parte. Visualize que o ar que vai entrando pelas suas narinas vai ser direcionado para a parte do seu corpo que está te incomodando, como se fosse enviado um jato de luz para aquela região. Concentre ali um círculo e visualize a luz ali se expandindo naquela região, conectando com a aula passada, né? É o prana dourado que foi enviado para este local. Inspire e volte para a parte teórica aqui, abrindo os olhos, escrevendo, se quiser escrever alguma coisa agora. Mas eu gostaria muito que vocês colocassem, quando eu gerar o link do YouTube, que vocês escrevessem no YouTube, embaixo do link, essas impressões sobre esse exercício, tá? Para mim é importante ter comentários lá para mais pessoas terem acesso. E aí vocês perceberam que é diferente de você só se jogar na posição e estar ali ansioso para a próxima, eu vou fazer o que daqui a pouco. Então, é uma experiência que eu sugiro que vocês façam mais vezes, com outras posturas, não só essa, sabe? E a partir disso, olha o que eu vou falar, que os vinyasanas, ou seja, sequências intercaladas e emendadas, são criadas. Imagine um triângulo, a postura do triângulo. Quem não conhece a postura do triângulo, acho que só Carla, né? Aqui do grupo, desse grupo que está aqui de pessoas. Postura do triângulo é aquela que eu abro os braços, abro as pernas, viro o pé e desço, né? Fazendo um triângulo com as minhas pernas. É, Imagine ali eu na postura do triângulo. Para eu chegar lá, naquela postura final, eu tenho que entender como meu corpo tem que se movimentar. Esse entendimento vai gerando microposturas até que eu chegue lá. Isso é um vinyasa. E aí isso encaixa na hora que eu digo assim, o yoga é a meditação em movimento. Eu estou fazendo micromovimentos tão lentos, prestando atenção em cada um deles de uma forma tão devagar, que eu me entrego, mergulho e estou vivenciando aquilo de numa forma de meditação. E aí depois que a gente aprende, eles ficam mais rápidos, mais fortes, mais dinâmicos, mas eu sempre falo que o gostoso é você fazer devagar, deixando o seu cérebro explorar o movimento. E isso, às vezes, a gente só consegue quando está sozinho, não quando está em grupo. É uma outra informação. No curso de yoga, eu sempre ensino os alunos a desenhar. O desenho faz o cérebro, né? Lembra que eu falei lá sobre formas de aprendizagem? O desenho faz o cérebro captar a primeira forma de aprendizagem. Depois que você desenha, você vai ter que reproduzir o seu desenho. Então, você fica o tempo todo ali, ó, fazendo com que o cérebro crie o tempo todo ramificações neurais para que o corpo consiga alcançar o que o cérebro pensou. E pensando dessa forma, eu acho simplesmente genial a forma que o yoga foi feita, que ela é guiada, que ela é organizada para essa coisa do cérebro, essa coisa de você combater o envelhecimento e ter ali uma espiritualidade trabalhada, porque espiritualidade não é só religião, não, tá fora da religião. A espiritualidade é a gente querer evoluir como ser humano. E aí, para fechar os assuntos todos nossos aqui de hoje, eu trouxe a questão das comparações. Partindo dessa ideia que você percebe que não faz sentido, dessas ideias todas que eu trouxe para vocês aqui hoje, né? Você percebe que não faz sentido se cobrar pela perfeição dos asanas. Percebem isso? Não faz sentido eu dizer não está bem feito. Isso aí você vai para um lugar que não é legal e não é yoga, inclusive. Você está num caminho de um aprendizado, está chegando sempre a algum lugar. Todos os dias de prática,
Todos os dias de prática, a gente está chegando sempre em algum lugar. Todo dia eu tenho uma mini evolução. E será que essa cobrança não seria uma comparação? Você está se comparando com alguém? Ou uma preocupação do que os outros vão pensar, que é pior. Então, eu deixo essa reflexão para vocês e que vocês desnudem dessa coisa de se comparar, dessa coisa de o que os outros vão pensar. Se eu fosse nessa coisa de comparação, gente, eu não estaria dando aula de yoga hoje, porque a vida toda, desde que eu comecei, eu ouvia: nossa, mas ela era professora de artes marciais, ela vai dar aula de yoga? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas tinham essa crença limitante. Não, mas ela é muito grande, ela vai conseguir fazer as posturas. Não faz, é até um nível de preconceito. Ah, porque a pessoa está acima do peso, não vai conseguir. Não, gente, é uma doideira isso. Então, a gente não pode permitir que os incômodos dos outros cheguem a nós. Ah, mas aquela pessoa tem muita idade, será que ela vai se dar bem fazendo aula de yoga ou vinyasa? E aí eu não preciso dizer a vocês que eu tenho vários alunos que têm muita idade, que faz tudo maravilhoso, sabe? Dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria condição de movimento. E a gente não pode deixar que o externo, o outro, traga esses desconfortos para a gente, tá? É o que eu deixo para vocês nessa nossa última aula. Deixo também um agradecimento, né, pela participação de todos aqui. Quando eu pensei em abrir essas aulas, é porque, principalmente na aula de 9 da manhã, eu sempre falo muito na aula. Quem já foi aluno meu de outras que está aqui, sabe, eu falo muito, gente, não consigo não falar. Porque quando eu estou dando aula, tenho muitos insights. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu começo a ter insight e vou falar. Mas eu percebi que a minha fala estava muito. Pô, seria tão interessante falar mais disso, mas eu não posso falar tudo aqui. E é assim que surgiu a ideia de fazer essas aulas. É, por exemplo, a galera que fez o curso de yoga comigo sabe que isso aqui seria uma parte, mas eu não estou ensinando técnica, eu não estou ensinando nada demais. Nós estamos filosofando sobre a prática do dia a dia. Entendem? Então, tem muita coisa para se aprender. Quem tiver disposição e vontade, tem. Mas, para vocês terem ideia, que o negócio é tão extenso que isso aqui é a prática do dia a dia. É como se a gente estivesse conversando com um grupo que mora. Imagine esse grupo que mora todo mundo junto, e a gente mora todo mundo junto, pelo menos no mesmo planeta, e que a gente está ali falando das experiências da gente diariamente, só que é dentro de um núcleo chamado yoga, né? Eu abordando os assuntos para vocês e vocês ali comprando os assuntos que eu estou abordando. É, que bom, gente. É, nas aulas, na academia, é complicado ter coisas a mais, tá? Mas então essa foi uma forma que eu tive de trazer mais coisas. Ano que vem tem uns projetos aí, quem quiser participar é bem-vindo. Eu vou continuar com essas aulas a cada 15 dias e eu vou voltar com essas aulas dia 27/1, no último sábado de janeiro, porque as primeiras semanas de janeiro as pessoas ainda vão estar algumas viajando, outras com família, outras com filho em casa, nos seus processos. E tudo bem. Eu deixei uns livros aí para quem quiser ler, né? Aquele Prana Yoga que eu botei no grupo. Tem esse de Howard Gardner, que não é um livro muito barato, tá? Mas que eu acho que vocês conseguem achar em PDF na internet também. É isso. Boas festas para vocês e até ano que vem, em janeiro. Muito obrigada mesmo Obrigada, Rai. Feliz Natal. A gente fez na academia. a todos. Tchau. Tchau.